resistir ao pecado, no sentido de luxúria ou infidelidade, faltar a castidade contra o amor, é uma luta diária, cotidiana, contínua, o tempo todo. E às vezes o problema é que você tem a impressão que não vale a pena. Você fica com medo que o outro não esteja sendo como você, não esteja prestando o mesmo esforço que você está tentando, entendeu? Você fica, será que vale a pena? Será que ela está sendo fiel a mim, que nem eu estou sendo fiel a ela? Será que ela não está aprontando? Então, esse tipo de paranoia... Olha, depois do Freud, a gente sabe que o conhecimento é primo da paranoia. A diferença do paranoico e a pessoa que gosta de pensar e o conhecimento é que o conhecimento tem limite, a paranoia não tem. Essa é a diferença. Você começa a estabelecer relações. Eu não acho que todo mundo vive paixões na vida romântica. Não acredito nisso. Acho que algumas pessoas vivem, elas têm determinadas situações. Eu acho que em determinadas situações é uma tragédia. É isso que os medievais falavam que era amor. Tragédia. Você se apaixona por alguém e destrói a sua vida. Então, assim, a gente tem uma percepção de paixão hoje, que é uma percepção assim como a gente vai se amar e vai casar. Passa, que nem uma gripe. Passa. O que vem depois é isso, assim, você se dá bem sexualmente, você tem interesses, eu acho que vínculo é dessa ordem, entendeu? É difícil, antes de tudo, porque eu acho que hoje em dia a gente quer muita garantia. Quando você investe afetivamente numa pessoa, você não tem garantia. Isso é um inferno. Eu não estou falando querendo dizer que é fácil, não. É um inferno. Você pode investir numa pessoa e às vezes você investe numa pessoa por 30 anos e ela apronta com você. É difícil, porque você investe na pessoa e de repente você falava, o casamento vai perdendo aquela coisa do dia a dia, o sexo vai ficando raro, as pessoas viram gestoras, né? Então, assim, e eu acho que se em algum momento os homens começarem a falar das suas insatisfações do casamento, a coisa ainda vai ficar pior do que já está. Entendeu? Porque a gente está acostumado com o fato que o homem não fala. O homem não fala. Quando ele fala olha, amanhã eu estou saindo de casa. E já tem uma outra mulher no outro apartamento, lá com 30 anos, 28, 27, no outro apartamento montado. Ele vai tocando, não fala, não vai dizer. É muito raro um homem virar para uma mulher e dizer assim, amor, a relação não está satisfatória para mim. Eu não estou conseguindo me realizar nessa relação. Está faltando alguma coisa. Ele não vai falar, é um vocabulário meio raro. Não estou dizendo que não acontece. Aí quando aparece a outra, que normalmente é mais jovem, se encanta com ele, ele fica encantado com aquele encantamento da juventude em geral, né? Com as coisas. E aí vai embora. Então você vai dizer o quê? Vai que você tem direito? Pô, você está largando uma mulher que dedicou a vida a você. Quando ela está começando a envelhecer, você troca ela para o de 25? Isso é uma canalice. Mas, ao mesmo tempo, vai saber se ela não ficou fria, desinteressada, gestora do lar, não deu mais atenção, só se preocupava com o supermercado, com a mãe dela que está velhinha, com o irmão que está doente, e aí você foi ficando meio assim, e não conseguia chegar perto dela porque ela estava completamente tomada pelas suas funções de dona de casa, de esposa, até a hora que uma de 28 começou a olhar para você, desejando você, e você acordou do sarcófago no qual você se encontrava. Isso chama-se relativismo. Relativismo é isso, cada um conta de um ponto de vista e não tem acordo. Não é vamos ser todos relativos que vai ficar lindo. Nunca fica lindo. É assim que é. Então acho difícil fazer vínculo, não tem fórmula. Eu tenho um amigo meu que disse que a Igreja Católica inventou o casamento indissolúvel, porque na Idade Média as pessoas morriam aos 30, então você ficava com a pessoa 3, 4 anos. Agora a pessoa vive 90. Entendeu? E aí você tem que ficar ali 90, 80 anos. E às vezes as pessoas ficam chatas. Não, assim, a gente fica perdido. É isso que tem que dizer. É para falar sério? É para falar sério. O pensamento público hoje virou autoajuda. É para falar sério. Fica perdido. Todo mundo sabe. Todos vocês sabem que é verdade. Fica perdido. Tem uma hora que você não sabe direito. O que eu estou fazendo mesmo? O que eu estava querendo? Afinal de contas, por que eu comecei isso exatamente? Onde foi que eu esqueci? Como que eu virei isso que eu virei? Né? Ou então você vai lá super bem, a vida
Aí dá tudo errado na profissão, aí você afunda, fica cheio de dívida, aí todo mundo começa a ficar triste ao seu redor, aí você começa a pensar, ih, será que as pessoas só gostam de mim por causa de dinheiro? Será que isso é verdade? E a mulher não, porque está envelhecendo, não é mais tão bonita, não é mais tão atraente, ou então ela pega um cara que depende da mulher, e sabe, aquele cara que aborda a mulher pelos 40 anos, emancipada, com grana só. E o cara, assim, ele tá sempre naquela situação que o cartão não tá funcionando porque ele trocou de banco. O carro dele, ele comprou uma BMW super nova que não chegou ainda no Brasil porque tá presa no Porto de Santos. E ele tá esperando, ele tá trabalhando com uma empresa da China que vai fazer... Você nunca consegue entender direito o que ele tá fazendo. Mas é um cara super descolado, lê Sartre, Dostoiévski, leva você em vernissage. Você conheceu ele no vernissage, provavelmente, ou no lançamento de livro. É um cara que sabe cozinhar, essencialmente tem que saber cozinhar. Não tem nenhuma chance se não souber fazer o prato étnico. Étnico melhor. Feijão com arroz, não. Étnico. Alguma coisa peruana, vietnamita, sabe? Uma coisa assim. E aí, de repente, o cara tá morando na sua casa, está pagando as contas dele, ele usa seu carro, usa seu cartão. O sexo é bom. Se não for bom de cama, não pega. Não funciona. Não funciona. A profissão tem que ser bom de cama. Então, assim, aí chega uma hora, quando ela olha, e aí? Tá sustentando o cara, e aí ela começa, não, mas por quê? Tô sendo explorada, não tô sendo explorada, não valho nada, tenho que pagar pelo meu homem, que negócio é esse? E aí, normalmente, a mulher não é tanto o cara que se ela ganha mais do que ele. Ele não se mexe, pô, ele não tem atitude. Como assim? Ele não procura... Isso brocha mais a mulher do que, na realidade, se ele ganhar menos, né? Se ele ganhar menos, ela até consegue lidar com isso um tempo. Mas é que normalmente ganhar menos normalmente indica que o cara não se mexeu. E aí ele vai se acomodando, afinal de contas ela ganha muito bem, e ele é super cabeça aberta, que é isso. Nem um pouco machista, ele é super a favor da mulher ter vida profissional. Isso tudo é uma piada. Quer dizer, então fica essas mulheres emancipadas todas sustentando o cara que não faz nada, morrendo de sofrimento por dentro, agoniada, desesperada, mas mantendo a pose. Antigamente você mantinha a pose porque você estava sendo traída, mas não podia mostrar que estava em pânico. Agora tem outros motivos para manter a pose. Então acho que é difícil manter vínculos mesmo. E a pergunta, por que afinal de contas a beleza de uma novinha ou de uma mulher mais jovem atrai tantos homens, acho que esse tema ele é vasto, né? Talvez a primeira coisa que viesse à minha cabeça tenha a ver, às vezes, com um certo desencontro, muitas vezes, entre homens e mulheres que já têm mais idade, né? Em que esse desencontro, às vezes, acompanha todo... As meninas, às vezes, falam que os meninos parecem uns babacas, né? Acompanha o que eu estou dizendo, né? Muitas vezes, meninas, sei lá, de 15 anos falam que os meninos de 15 são os babacas. As meninas de 20 falam que os meninos de 20 são os babacas. Então sempre houve uma certa tendência, digamos assim, de muitas mulheres procurarem homens mais velhos. Não tão mais velhos assim, mas homens que pareceriam mais maduros, que teriam mais experiência, né? E nesse sentido, o desencontro que eu falo é porque muitas vezes homens e mulheres da mesma idade parecem às vezes habitar em alguns instantes planetas diferentes, se não encontrarem, claro, uma série de fatores que os aproximam, que é possível encontrar. Mas um dos desencontros é que quando você está lá, vou falar um número redondo, lá pelos 50 anos, tanto o homem quanto a mulher entrou já na menopausa e nesse momento a libido fica menos ativa. É claro que muitas vão usar hormônios, mas as que têm risco de câncer não pode usar, ou na família, irmãs ou primas, irmãs que teve câncer ginecológico com menos de 40, 50 anos. Então tem um problema aí com relação às reposições hormonais. E o que acontece é que a maior parte dos homens não passa por isso, né? Ou passa por isso mais tarde, não é exatamente assim. Então muitos homens continuam com a libido muito ativa. E aí uma das coisas que pode causar esse desencontro entre homens e mulheres da mesma idade, levar um homem ao encantamento com a mulher mais jovem, é porque essa mulher mais jovem está na idade reprodutiva ainda, então ela é sexualmente mais ativa, ela tem mais interesse. E isso acaba fazendo com que o homem se encante pelo interesse que ela tem pela atividade ainda sexual.
Outra coisa é porque, ao mesmo tempo, esse homem já não é uma criança. Então, a mulher mais jovem, a beleza da mulher mais jovem funciona como uma espécie de relação em que ele se sente mais jovem através da mulher mais jovem. Então, muitos vão relatar que de repente descobrem o gosto por coisas que já tinham desistido, ou descobrem gostos novos que não conheciam, e têm vontade de fazer coisas que já não tinham mais vontade. É claro que isso também lá na frente pode dar um pau, né? De repente ela quer casar, ela quer ter filho, o cara tá lá com 60 anos, tá com um bebê na mão, o que é um problema, né? Mas, e também quando ele tá com 60, ela tá com 30, quando ela tiver com 40, ele vai estar mais velho ainda, quer dizer, ele vai estar com 70 anos, se ela tiver 50, está com 80, o desencontro vai aparecer de novo. Mas eu acho que há aí uma questão, sim, do encantamento que passa justamente pelo fato de o homem ainda numa certa idade estar bastante sexualmente ativo e muitas mulheres não estão. Né? Estão com a cabeça em outra coisa, estão com outro interesse, né? E aí a mulher mais jovem e sendo bonita, ela faz com que o homem sinta que ele ainda é reprodutivamente ativo. E quando eu digo reprodutivamente, não é necessariamente que ele quer ter filho, mas ele é capaz ainda de encantar uma mulher sexualmente. E aí isso pode ser associado à ideia de que ele vai se sentir jovem por isso, isso pode ser extremamente atraente para ele. E no caso das muitas mulheres mais jovens, é porque o homem é experiente, alguns vão dizer que é porque ele tem dinheiro, e olha, dinheiro proporciona muitas coisas, hein? Faz com que a vida fique mais colorida, você descubra que você tem potências que não conhecia. Então essa coisa de, afinal de contas, porque a beleza da mulher mais jovem atrai muitos homens, é muitas vezes porque os homens sentem que podem começar a viver de novo.